Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês os detalhes passo a passo do processo agora das mãos, né? Nos vídeos passados eu vim mostrando como que foi feito o passo a passo, né? Primeiro a gente colocou sombra intensa nas áreas mais escuras, depois a gente foi esfumando e criando volume na mão. Então agora eu venho dando os detalhes finais para essa mão ficar com um aspecto mais realista. Se vocês observar aqui nessa referência que eu tô, esse primeiro dedo aqui, ó, vocês observam que ele é bem desfocado. Então, para mim criar essa ilusão de desfoque, eu vou pegar aqui a borracha limpa-tipos, ó, e vou dar uma apagada ao redor. Depois que eu apaguei ao redor, um lápis que eu vou trabalhar muito principalmente nessas partes agora de detalhe, é o 2H. Então eu vou esfumando ao redor dessa ponta do dedo para criar a sensação de desfoque. Eu vou passando bem levemente, não há necessidade de apertar porque eu não quero que fique marcação, e sim sombreado, ou seja, um sombreado esfumado, né? Com o auxílio do esfuminho, eu vou pegar aqui o mais pequeno que eu tenho, ó, e vou encostando e espalhando. Eu notei que escureceu um pouquinho mais, então com a borracha limpa-tipos, eu crio uma pontinha e eu encosto para criar uma marquinha de luz, ó. Aqui em cima na unha também vou fazer a mesma coisa, principalmente na parte aqui de cima. E agora com o lápis 2H eu vou realçando e criando algumas manchas, ó, aqui do lado da unha. Vou criar uma manchinha bem sutil, não muito forte, só mesmo encostando a pontinha do lápis e criando um borrãozinho. Nessa parte de baixo é interessante você observar que está fazendo uma linha, então a gente tem que retirar essa linha com esse mesmo lápis aqui. Simplesmente eu vou somente fazendo um pequeno esfumado na parte de cima da unha. Nessa região aqui do dedo, nós temos que observar as marcações que tem. Aqui na minha referência não mostra muito bem, mas eu estou olhando ali diretamente na tela do PC. Então a gente começa a observar e vai criando algumas manchinhas, ó, como se fosse um risco. Eu não vou fazer um risco praticamente porque vai ficar muito rústico. Então eu vou somente criando algumas manchas bem sutil para dar a sensação de rugas no dedo. O lápis 2H é um lápis muito claro, então ele tem que estar com a ponta bem apontada, tá? Bem fininha a ponta, para poder soltar o grafite. Se ele estiver com a ponta meio gasta, vocês vão notar que vocês vão estar passando e vai observar que o grafite não está aderindo na folha. Então é importante sempre, quando usar um lápis muito de graduação dura, ele tem que estar com a ponta bem fina. Aqui eu vou só criando manchas, ó. Nessa parte do dedo aqui, igual observando a referência, ó, eu vou também fazendo algumas manchinhas. Bem aqui tem a divisa da linha do dedo, então eu crio, tem uma risca aqui, eu venho esfumando na parte de baixo, ó. No meio, para não ficar muito branco, eu passo bem leve o lápis. Descendo essa parte do dedo, ó, eu venho passando o lápis bem leve e criando algumas manchas conforme está na referência, tá? Isso tem que ser observado para vocês colocarem a manchinha na localização exata, para não ficar desproporcional. Sempre quando vocês forem fazer essa mancha, tome cuidado para não fazer um risco, e sim uma mancha. Então vocês vão sempre passando o lápis em forma de círculo, meio que
espalhando para conseguir ter esse efeito de mancha. Nessa parte de cima do dedo, eu vou realçar com um lápis para quebrar essa divisão que fica, né, muito nítida de um tom para o outro. E em seguida eu já venho descendo para essa lateral da mão. Entre essa divisão muito clara e essa outra mais escura, eu vou criando manchinhas para igualar um tom com o outro e também ficar a sensação de textura. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí. Eu vou trocar aqui o lápis pela lapiseira. O grafite aqui já é o H, para ficar mais nítido e vocês observar, porque tá ficando muito clarinho aqui e não é isso que eu quero. Também não quero que fique também muito forte, né? Eu vou trocar o grafite dessa lapiseira, que ele está com grafite H, então estou tendo dificuldade para espalhar. Bom, pessoal, voltando com a lapiseira agora 03 com grafite 2B, tá? É a lapiseira da Pentel, uma lapiseira nova, acabou de chegar. A minha outra lapiseira, essa daqui foi uma das primeiras que eu comprei. Eu já tenho ela há muitos anos, durou muito tempo. O que aconteceu com ela? Eu acabei derrubando ela e eu acredito que deve ter entortado a ponta e não está saindo mais os grafites, tá? Emperrou mesmo. E aí eu adquiri essa nova. Encontrei ela na Graffiti Arts por R$ 28,50. Então foi um dos lugares que eu achei hiper barato e acabei adquirindo. Comprei uma, mas eu quero comprar a coleção completa, né? Porque aí já fica com os grafites certos. Então, se você não tiver essa lapiseira, dá uma passadinha lá no site graffitiarts.com.br. É uma loja de Curitiba, entrega super rápida e compensa vocês dar uma olhadinha e conferir os materiais que eles têm lá disponíveis para vocês, beleza? Então, voltando aqui, eu vou fazendo manchinhas. Já fica melhor trabalhar com ela, porque como eu já passei várias camadas de lápis, então ela pega com mais facilidade. Então, observando aqui a textura, né? A gente vai só fazendo pequenas manchas, ó, uma próxima da outra. Subindo aqui pro dedo de cima, eu tenho essa parte da unha, tá? Então essa lateralzinha eu vou deixar ela mais claro, permanece clara, e eu vou aqui, ó, realçando a lateral bem sutilmente. Nessa parte entre o dedo e a pele daqui do rosto, eu faço uma pequena sombra, ó. E passo o esfuminho. Esses esfuminhos foram lixados, tá? Para tirar o excesso de grafite que fica nele. Eu quero ele limpinho agora para fazer essa parte que é mais detalhada. Entre uma divisão e outra, também vou passando o esfuminho. Agora eu vou criar umas manchinhas. O ideal seria se eu estivesse utilizando essa lapiseira aqui, mas eu não encontrei o refil para ela lá na loja, estava em falta, tá? Tem em outros lugares, mas eu não ia comprar só um refil, então eu acabei deixando para comprar quando chegasse. E aí eu vou criar só, ó, vou pegar a lateral, dá na mesma, tá? Eu vou só criar uma risquinha, ó. Crio uma risca aqui.
eu vou fazendo algumas outras conforme está na referência. Agora a gente vai fazer o acabamento, passando a lapiseira com grafite 2B, bem sutil, observando para não ficar a marcação muito nítida. E aí vocês têm que agora dosar o peso da mão, tá? Vocês têm que encostar a lapiseira e ver e observar a tonalidade que ela vai liberando para você, sem a necessidade de apertar agressivamente. Essa parte aqui ela é mais clara, então eu também vou fazendo da mesma forma. Ou seja, contornando essas manchinhas brancas que eu fiz com a borracha. Eu contorno. Dou uma diminuída no tamanho da manchinha que ficou, né? Com a lapiseira para ficar mais bonitinho. Aí eu pego o pincel e passo para dar uma suavizada nas manchas. E aqui na parte de baixo da unha seguimos fazendo essas manchas da mesma forma. Uma hora faz uma manchinha um pouquinho como se estivesse puxando um risco, outra hora faz só um pinguinho, ou seja, uma manchinha meio arredondada, pequena, bem sutil. E aí vocês vão juntando uma manchinha com a outra para começar a dar esse volume, né? Essa textura. Ó, aqui entre uma divisão e outra eu vou quebrar essa marcação, ó, passando bem suave a lapiseira. E aí a gente não tem mais aquela mancha muito rústica que ficou. E esse é um trabalho que exige muita calma e paciência, tá? Então, eu estou fazendo aqui algumas partes, mostrando para vocês, mas é claro que depois eu vou realçar com mais tranquilidade para finalizar o desenho totalmente. Aqui tem uma manchinha como se fosse um risco. Agora aqui nessa parte, ó, a gente vai começar a observar igual está na referência e criar as linhas, ó. Aqui eu tiro a marcação de lápis. Sempre vai girando a lapiseira para ficar com aquela ponta, né, mais fina. E aqui a gente tem que, ó, eliminando as manchas que fica, ou seja, aquela parte que fica muito, que termina, né, o traço, tem que suavizar para não ficar parecendo que ficou uma risca, né? Aqui na parte do dedo, se vocês observam, tem uma risca aqui bem nítida, então eu vou suavizar ela, ó, passando ao redor, criando, ó, manchinha com a lapiseira em forma de círculo, ó. Eu vou borrando. Passo um pouquinho aqui dentro da unha. E deixo essa partinha de cima aqui clara. Aqui na lateral, onde tem a pele e o dedo, ó, se vocês observarem, tem uma pequena mancha. A gente faz um sombreado mais sutil para dar volume nesse dedo. Acima dessa risca aqui, ó, a gente cria outra mancha. E aqui vamos criando alguns riscos, ó, mais sutil, tá? Sempre sutil, para não ficar uma coisa muito destacada. Caso fique destacado, você pode passar em cima o esfuminho ou o pincel para dar uma amenizada no traço. Vou passar o esfuminho aqui, ó, esse esfuminho pequenininho que eu tenho aqui. Eu acho que é o número 1, não mostra. Mas, ó, é só uma espalhada. Aí ele suaviza essa risca que foi criada. Aqui
aqui na unha também, vou fazer isso, ó. Agora vamos pegar aqui na parte de baixo. Ó, só observando a referência e criando a risca. Aqui vou fazendo várias manchinhas. Observando que é uma região aqui que bate uma luz, então eu vou colocando uma manchinha um pouquinho afastada uma da outra. E é claro que vocês vão observando na referência e tentando fazer o igual, né? O máximo que vocês conseguirem. É claro que a gente não vai conseguir deixar igual está na foto, né? Mas a intenção é tentar reproduzir no máximo. Sempre faço essa jogada de sombra quando tem uma parte muito escura e suja a outra, ó, só para dar um volume. Ó, eu pego só na parte de baixo, ó, e vou criando um sombreado, jogando para cima. Faz uma diferença total. Ó. Vocês observam que quando vocês fazem essa jogada de colocar uma sombra suave subindo, depois que tem uma mais escura do lado, ela começa a dar o formato. Ela cria um formato arredondado à mão. Não fica aquela coisa, aquele risco muito rústico, né? Risco seco. Aqui eu vou criar uma risca. Já vai fazer parte da textura daqui de baixo. E aqui nessa parte de baixo vocês vão criando várias manchinhas. E aí a observação tem que ser feita no papel. Criou uma manchinha muito longe da outra, coloca uma mais próxima. E aí vocês vão fazendo isso, ó, colocando uma próxima da outra. Quando vocês verem que é uma parte mais clara, coloca uma afastada. Quando é uma parte mais escura, coloca uma próxima da outra, ó, quase juntas. Ela vai ficar mais escura aqui e onde vai ficar mais claro, fica afastada uma da outra. Essa manchinha aqui, ó, erro grave. Não pode deixar acontecer, tá? Mas eu vou deixar assim, para não danificar o desenho. Nessa parte aqui mais escura, eu vou pegar o grafite, a lapiseira 05 com grafite 4B, que aí é melhor, ó, e muito mais rápido. E vocês vão criando, ó, conforme eu venho falando, várias manchas, uma próxima da outra. Quando é muito escuro, faz bem juntinha a elas. Conforme vai clareando, vai afastando uma da outra. Sempre observando, né, o peso da lapiseira, porque se for uma parte mais clara, tu vai tirar o peso da mão. Se for uma parte mais escura, tu vai acalcando um pouco mais e observando se essa manchinha não vai se destacar muito. Caso ocorra de se destacar muito, aí é só pegar o esfuminho limpinho e dar uma passada nela, ó, só na parte que você acha que destacou. Aí ela vai amenizar essa tonalidade, igualando com as demais. Aí eu vou passando um esfuminho para tirar algumas, fazendo umas correções, né? E depois eu posso passar o pincel em toda a parte da mão, ó, criando assim a textura dessa mão. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e das dicas. Um abração para todos e nós se vemos no próximo vídeo. Fui!